Salve galera, esse é mais um podcast da Virada, em parceria com o MESP, o projeto de extensão de Memória e História do Serviço Social em Pernambuco. Nesse nosso novo episódio, vamos falar um pouco sobre a particularidade de Pernambuco no Estado Novo, as nossas transformações econômicas, a questão social e a luta de classes. Para isso, hoje a gente vai continuar com a presença aqui do professor Adilson, que lembrando é o coordenador do curso, e a participação também da professora Zélia Gominho, que tem seus estudos sobre esse período de Pernambuco, sobre o Estado Novo, sobre a luta de classes, e vou pedir para ela também se apresentar um pouquinho, para ela se apresentar melhor. E, primeiro de tudo, a gente vai começar a falar sobre as características do problema habitacional na questão dos mucambos aqui em Recife, dos anos 30 aos anos 40, para dar entrada nesse debate. Então, eu passo a palavra para a professora, peço que se apresente e a palavra é sua, depois a gente vai para os outros pontos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo esse podcast, registrando essas histórias, um livro, um material que eu tive muito prazer de realizar no meu mestrado. Eu sou professora meu nome é Zélia de Oliveira Gominho, sou professora da Universidade de Pernambuco, já fui professora por 30 anos da Prefeitura do Recife, de ensino fundamental, no momento estou aposentada, e nesse percurso eu fiz o mestrado e o doutorado de História lá na Federal. Orientação com o professor Antônio Paulo Rezende e o professor Carla Miranda na monografia. E foi a partir da monografia que eu fui para a dissertação e que fiz esse trabalho que estamos abordando agora, né, que é sobre os Recife dos anos 30 e 40, sobre a intervenção do Estado Novo, sobre a intervenção de Agamenon Magalhães. Eu, no momento, estou dando aula na FICAP, na Faculdade de Administração, sou professora de Filosofia e Sociologia por enquanto, momentaneamente, mas também só uma questão de tempo. E continuo fazendo meus trabalhos de pesquisa de historiadora, né, na área de história da mulher. Eu estou muito focada nisso ultimamente, da história das mulheres, e a partir principalmente da minha tese, né, que foi sobre o pós-Estado Novo, o período de redemocratização em que as mulheres se destacaram. É interessante que quando eu fiz a minha dissertação, as mulheres também tiveram destaque, porque a maioria das famílias mucambeiras eram chefiadas por mulheres. E quando eu fui fazer a tese de doutorado, também as mulheres se destacaram no movimento político da época. Então, foi algo assim que eu nem tive a intenção de abordar a história das mulheres, não tive a intenção de pronto, mas que se desenvolveu ao longo da pesquisa e que foi reconhecido depois. E aí eu faço parte do núcleo de pesquisa de gênero da Universidade Rural de Pernambuco, com a professora Alcileide, né, por causa desse trabalho. E é isso. Pronto, professora, aí a senhora pode começar um pouco a falar sobre as características desse problema habitacional expresso aqui na questão dos mucambos em Recife, a partir dessa década de 30 e 40, se a senhora puder explanar um pouquinho sobre essas características desse problema, e aí depois a gente vai passando para os outros pontos. Uhum. Vejam, a minha dissertação de mestrado tem um título que chama muita atenção, o pessoal sempre acha interessante, que é Veneza Americana versus Mucambópolis. Então, esse texto, esse trabalho, eu procurei, a minha ideia era falar sobre o cotidiano da cidade. Quando eu fiz a minha monografia, eu fiz uma monografia falando sobre
a trajetória, a formação da Liga Social contra o Mucambo. Aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu fui ampliar essa ideia. Então, nesse estudo, eu vi um Recife de contrastes muito, muito extremos, né, nesse estudo. Aquela coisa dos sobrados e mucambos, de Gilberto Freire, e de uma maneira, e uma luta, né, da comunidade, do governo e da elite local em mudar a face da cidade. Quer dizer, renovar o Recife, modernizar o Recife. Por quê? Porque a cidade, o centro da cidade era impregnado, assim, tinha muito presente os mucambos, né? E os mucambos estavam na beira do rio, estavam nos alagados, onde eles pudessem ter um mucambo, tinha mucambo. Né? Por que tinha mucambo? Porque a desigualdade social da época era muito intensa, muito grave, né? Uma coisa muito grave. E a moradia sempre foi um problema na nossa cidade, e nessa época ela se revela mais intensa. Então, a elite local, a elite, o empresariado local, a elite, queria uma cidade mais moderna, mais aprazível, que chamasse investimentos, né, que fosse um cartão de visita. E esse processo de alteração do aspecto da cidade, ele já vinha sendo enfrentado, já vinha sendo colocado desde o início do século, né? Numa proposta de remodelação do centro da cidade. Só que era algo que não muito incipiente, né? Eles derrubaram boa parte do centro da cidade, derrubaram ali o centro, onde hoje é a Avenida Guararapes e a Avenida Rio Branco, aquela parte do Recife antigo, derrubaram muitos prédios ali, abriram avenidas, mas eles só foram começar a construir na década de 40 com o Estado Novo, com o auxílio do Estado, né, com o incentivo do Estado. A moradia, ela é um problema, assim, muito grave, né, na cidade. Hoje ela incomoda nessa questão. E, na época, ela se tornava mais grave pela questão da insalubridade, que favorecia o adoecimento da população. Então, as famílias moravam ou em mocambos, à beira dos rios, do mangue, ou no lote de algum sítio, ou nos sobrados e cortiços do centro da cidade. Quando houve a abertura das avenidas, muitos desses cortiços, muitos desses sobrados foram abaixo. Então, essas famílias tiveram que ir para habitações insalubres, né, nas regiões, e elas procuravam ficar ali próximo ao local de trabalho, porque elas trabalhavam no comércio, nas fábricas que existiam no centro da cidade, nas docas, né, no porto, e a preferência delas era morar no centro para não pagar passagem, não ter despesa com transporte. E havia já, na época de 30 e 40, já se percebia também uma defasagem habitacional que também com a classe média, né? Não havia investimentos na cidade para a construção civil. Os investimentos iam muito para outros estados, os empresariado local, só do dinheiro que morava aqui, que vivia aqui, preferia investir em São Paulo, em Rio de Janeiro, do que aqui. Isso muda com o Estado Novo, isso muda com o Agamenon Magalhães, né? Então, essa política habitacional, ela na década de 20, 30, ela ainda é muito tímida, né? Não é uma política de Estado, realmente. É um paliativo para algumas regiões. Ela vai se tornar uma política de Estado, meio que uma prioridade a partir do Estado Novo com Agamenon.
Essa situação todinha é motivada por algo muito maior, né? Que é a questão do controle social, da questão social que vem sendo debatida há muito tempo. Então, desde o século XIX, que a Europa enfrentava as críticas do movimento operário sobre as condições de vida e trabalho lá na Europa. E alguns industriais idealizaram e construíram vilas operárias, né? A gente tem o Fordismo, vários teóricos da área da indústria que criaram ambientes fabris higienizados, salubres para seus operários. Isso criava um vínculo, né, com a fábrica e e também proporcionava um controle desses operários. Isso, aqui no Brasil, essas ideias de construir vilas operárias, no final do século XIX, já temos alguns lugares que fazem. Aqui, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem a indústria a Companhia de Tecidos de Camaragibe, que foi uma das primeiras que ergueu vilas e teve uma proposta de organização do seu operariado. E aqui no Recife, as fábricas do centro, da Torre, da Rua do Minis, de Apipucos, todas elas construíram pequenas vilas para atender seu operariado, mas não era suficiente para um monte de gente que chegava no Recife, porque Recife também era um polo econômico, um polo atrativo para trabalho. Não era os retirantes da seca, nesse período da década de 20, houve uma seca muito forte no Nordeste, muito intensa, e que houve uma imigração intensa para o Recife, que era facilitado na época até pela rede ferroviária, né? Que a rede ferroviária parecia um leque tinha trem para todas as partes do Nordeste, e isso facilitava também a vinda de muitos do interior para cá, em busca de uma vida melhor. Mas alguns, como minha mãe chamava os corumbas, né? A minha avó chamava de corumbas, aqueles que vinham do sertão pela zona da mata para chegar a Recife, eles vinham muitas vezes a pé, né? Migrando, como conta João Cabral nos seus versos, e chegavam aqui e não encontravam uma estrutura adequada de moradia, nem trabalho tão fácil como eles pretendiam, uma vida melhor como eles pretendiam. Mas, nesse período da década de 30, de 1930, quando houve um movimento político, né, de mudança na política do Brasil, que Vargas chegou ao poder, de 30 a 37, a gente ainda percebe aqui no Pernambuco, com Carlos de Lima Cavalcante, alguma ação no sentido de melhorar a habitação, de acabar com o mucambo, né, de combater o mucambo e de melhorar a situação de vida da população mais humilde. Mas ainda é algo muito tímido. Com Agamenon Magalhães, né, essa situação vai se tornando mais organizada, eu diria, né? É um movimento mais organizado. O problema dos mucambos persistia, mas havia nos jornais, é interessante que nos jornais, que eu lembro muito dos jornais das crônicas, que todos reclamavam da situação, que não pode ter, Recife parece uma província, Recife tem que parecer uma capital, tem que receber bem os seus visitantes, e isso era muito flagrante nos jornais, e o Agamenon Magalhães toma, né, esse projeto de acabar, não é? A palavra certa, a palavra usada na época era extinguir, não era coisa de só melhorar, extinguir o mucambo, acabar o mucambo com o centro da cidade, e também do entorno do Recife. Na verdade, essa política era para acabar com o mucambo todo lugar, só que eles não puderam controlar isso de uma maneira nessa amplitude, né? Então, eles se concentraram com o portal, a sala de visita do Estado, que era o centro do Recife, né? Deixa eu ver o que mais.
De 1930 em 37 houve essas iniciativas de Carlos de Lima, né? E Agamenon encampa essa questão da moradia. Essa atenção de Agamenon sobre a questão da moradia era atendia a várias situações. Não só atendia os anseios populares, porque o movimento operário já vinha há muito tempo reivindicando, né, condições melhores de vida, de trabalho, aquela questão toda. Então, o Estado Novo, ele toma isso para si como algo que ele está outorgando, né, concedendo, ele elimina a questão da conquista, mas coloca como algo que está sendo oferecido para a população como uma benesse, né? Então, o Agamenon atende a anseios populares. Ele também, com isso, ele movimenta economicamente o Estado, porque com esse investimento que ele promove em habitação e construção civil, ele provoca, né, outros setores que estavam meio mortos, meio inativos na sociedade, a se movimentar, porque a construção civil vai olarias, vai todo um universo, então ele movimenta economicamente o Estado, instiga isso no empresariado local a investir aqui e favorece a urbanização de espaços, né, que era o mais desejante por todos, né, a urbanização, a melhoria das condições da cidade, a modernização da cidade, né, porque era um desejo da época que Recife fosse semelhante a uma cidade europeia. Né? Mas isso não era só Recife, era Recife e várias capitais do Brasil tinham essa proposta e tiveram também essa iniciativa semelhante. Agora, aqui em Pernambuco, a, a campanha que o governo fez sobre isso ficou como um exemplo para todo o país, né? Exemplo para todo o país, essa política que a Agamenon empreendeu. Outra coisa é que ele conduziu nisso uma política de reeducação da população, justamente e controle social, porque a proposta dele, como o Mucambo era visto como uma célula de descontentamento, de revolta, de possibilidade de ações revolucionárias, de rebeldias, de subversões, né? Aí ele trabalha, a proposta era também manter essa comunidade, manter essas comunidades sob controle social e reeducá-las para afastá-las do perigo comunista, do perigo socialista, do anarquismo, de todas essas teorias políticas, né, esses ideários políticos que eram vistos como subversivos. Outra coisa que ele realiza essa política social e habitacional, mas não é uma ideia original de Agamenon. Ele está articulado com a política nacional de Getúlio Vargas, que propõe Getúlio Vargas em 37, quando ele assume, em 30 já, ele já coloca uma política habitacional para o Estado, para o Brasil como um todo, com decretos e leis que incentivam a construção civil, tem a Fundação Casa Operária, tem várias fundações no sentido de promover a construção de habitações, e ele está articulado com isso, né, com essa proposta do governo central, né, de oferecer casas populares e boas condições de vida para os trabalhadores, porque é a política de elevação do trabalhador, né, de cuidados para que o trabalhador seja mais bem nutrido, tenha mais condições físicas de trabalho, e porque a mortalidade infantil na época era altíssima. Então, e o tempo de vida das pessoas também era mais curto, por causa era tuberculose, desnutrição, e tudo que Josué de Castro alertava na época sobre a questão das doenças, né, que provinham da falta de uma alimentação correta, de uma moradia adequada.
né, da insalubridade nas condições de trabalho e de vida. Então, o Agamenon, ele está articulado com essa preocupação do Estado, que é no sentido de melhorar as condições socioeconômicas do Brasil, fazer o Brasil desenvolver. Para empreender essa extinção dos mucambos, né, aí Agamenon solicita um levantamento da problemática, né, que é a Comissão Censitária dos Mucambos, que ele instalou em 1938 para fazer uma pesquisa das condições de moradia dos mucambos, como é que era essa população. O inquérito é bem minucioso e mostra, assim, principalmente o número de chefes de família, as condições dessas famílias de pagar um aluguel, de pagar a moradia, né, ou a prestação de uma casa. Então, ele serve isso para analisar as possibilidades de ação, né, a partir dessa comissão. Então, não foi uma coisa feita do nada. Ele fez uma pesquisa, encampou essa pesquisa em 38, e em 39, esse relatório é publicado, né, em 39, ele funda a Liga Social contra o Mucambo, no dia 12 de julho de 1939. Ele declara guerra à indústria dos mucambos. Agamenon escrevia vários artigos nos jornais, Folha da Manhã, e num desses artigos ele declara sua guerra contra a indústria dos mucambos, porque os mucambos, eles eram tanto erguidos espontaneamente pelas populações mais pobres, eles aterravam determinado local e erguiam sua habitação, quanto também eles eram erguidos por proprietários de terrenos, que alugavam a casa e cobravam o uso, ou cobravam o foro, né, o uso do solo, que é quando o próprio morador ergueu o seu mucambo naquele terreno e o proprietário do terreno vai lá e cobra o foro, ou o proprietário do terreno ergue o mucambo e aluga o mucambo, né? Então, Agamenon vai contra essa indústria, essa situação. E a lei determina, né, há decretos que determinam que é proibido erguer e reerguer e reformar mucambos. Então, os mucambos não poderiam ser mais erguidos a partir de então, nem reformados. Só casas poderiam ser construídas, né? Então, e essa Liga Social contra o Mucambo, ela é fundada no Palácio do Governo, é uma sociedade civil, e mais tarde, já final da década de 40, antes de terminar o Estado Novo, ela é feita a autarquia, né, o Serviço Social contra o Mucambo. Para fortalecer ainda mais essa compreensão da realidade dos mucambos, da moradia em Recife e também em Pernambuco, porque isso não se concentra, esses dados, essas informações não são, essa ação do Estado, ela não se limita a Pernambuco, mas ela se amplia em outras cidades, em outras regiões, nos engenhos, né, que é incentivada a construção de casas nos engenhos, na zona da mata, nas usinas, para os operários, até mesmo para o incentivo à construção de casas populares no interior se refere a uma necessidade, é incentivado para que não haja o êxodo rural, para evitar o êxodo rural, para que a população se fixe mais no interior. E outra coisa interessante nessa campanha dos mucambos é que as pessoas que saem dos mucambos, elas passam por uma triagem, né? E aquelas que são identificadas, que vêm de cidades do interior, muitas vezes elas são convidadas a voltar para o seu interior. Então, a Liga Social contra o Mucambo, ela pagava a passagem, dava as condições para que essas pessoas voltassem para o interior
o seu interior, né? Para sua terra, para a sua cidade de origem. E era um dos trabalhos da Liga Social contra o Mucambo, fazer essa seleção e organizar a ocupação dessas vilas que estavam sendo erguidas. A comissão censitária, o relatório da comissão censitária de 38, ela ganha um reforço com o relatório da Ação Social Católica de 39. Ao relatório da Ação Social Católica de 1939, que também faz um inquérito sobre as populações mais pobres do Recife, faz um reforço nessa análise, nesse inquérito da Comissão Censitária dos Mucambos. Da Liga Social contra os Mucambos, participam também a Prefeitura, o Governo do Estado, engenheiros, empresários do comércio, da indústria e da agricultura. Proletários, a juventude universitária, imprensa e classe artística. Né? Então, é um corporativo, assim, um cooperativismo que se monta, né, que no espírito da época, aquela coisa o trabalho de cooperação, é isso que Agamenon propõe, trabalho de cooperação entre os diversos segmentos da sociedade para se acabar com a realidade dos mucambos e se erguer novas casas. E o empresariado local é incentivado, né, a doações monetárias e de terrenos, né, para a construção popular. Zélia, assim, a gente também tem algumas reflexões assim sobre o que é que significou, né, quando a gente está fazendo o estudo da criação do serviço social, da emergência do serviço social em Pernambuco, que esse processo de criação, né, de uma escola de serviço social se enquadra exatamente nesse ambiente aí em que há uma mobilização do Estado, do empresariado para intervir para criar instituições e agentes profissionais para atuar nessas instituições face às condições, né, de vida dos mucambos. A gente vê, assim, como é interessante que quando a gente pensa que é que dá o terreno para o surgimento dos espaços ocupacionais, né, do serviço social, a gente, na literatura histórica do serviço social, há uma referência que é aquela dada pela afirmação de relações sociais tipicamente capitalistas no espaço social e geográfico onde está despontando, né, uma intervenção do Estado. E aí a gente observa que, no caso de Pernambuco, enquadrado dentro do Nordeste, essa situação está fundada nessa integração da região Nordeste, na expansão das relações burguesas no país, capitaneadas pelo Centro-Sul, né, naquele momento em que há uma afirmação de um capitalismo que se estrutura de forma dependente, portanto, ele exige uma articulação desigual e combinada, né, entre situações arcaicas, pré-capitalistas, com formas desenvolvidas de produção industrial, e o Nordeste fica nesse espaço, na situação da desvantagem dentro desse desenvolvimento desigual e combinado. Mas essa integração do Nordeste através da expansão capitalista privilegiada pela região na região Centro-Sul, ela provocou de toda forma sequelas sociais muito profundas, derivadas dessa decadência da economia tradicional baseada na empresa colonial aqui, né? Centrada aqui. Então, assim, a gente observa que, frente a essas sequelas,
a gente percebe pelo menos três variáveis, assim, três fenômenos que alimentam essa forma própria da questão social aparecer nessa realidade do Nordeste. E Pernambuco é um exemplo muito, muito claro disso, né? A gente tem, em primeiro lugar, muitas desigualdades sociais que foram configuradas pelas consequências políticas, sociais da mecanização da agricultura, que estava passando por um processo de acentuação de uma industrialização no campo, baseada na afirmação das usinas, né, na crise dos antigos engenhos, e que isso gerava uma acentuação do latifúndio. Então, essa mecanização, através das usinas, passa a dominar a produção açucareira em crise. E isso é uma das determinações para criar um contingente social empobrecido que perde seu espaço dentro da economia tradicional, né? Uma segunda variável dessas que a gente observa, estudando a história do serviço social, é que essas desigualdades sociais no Nordeste, elas aparecem impedidas pelo atraso econômico, o baixo desenvolvimento das forças produtivas, a exploração e o pauperismo muito extremos das regiões do sertão, que nessa economia tradicional elas estavam dominadas pela produção algodoeira ou pecuária, né? Então tem um elemento aí que é que compõe esse quadro também. E um terceiro quadro que a gente observa é aquele em que se inclui também esse pauperismo, essa exploração e opressão colocada pela situação dos operários no âmbito tipicamente manufatureiro, né, concentrado aí na capital, em Recife, a partir dessas que você mencionou, algumas das primeiras importantes fábricas têxteis aqui, mas também no capital comercial, quer dizer, nos transportes, nesse caso, principalmente os marítimos ali, os estivadores, os trabalhadores do porto, né, que também constituem um proletariado nascente que está, além de está manifestando, né, um pauperismo social, ele está manifestando um movimento operário, um processo de lutas. A gente identifica assim que esses três elementos são contradições políticas que geram contradições políticas que são germinadas por esses antagonismos, né, sociais que vão se afirmando como quando o capitalismo começa a integrar toda essa região do Nordeste. Então a gente observa assim, por exemplo, que essa primeira contradição que eu mencionei, né, da mecanização da agricultura e das usinas, ela vai formando um proletariado agrícola que está iniciando seu processo de formação, que é um proletariado agrícola profundamente explorado e pauperizado, que é isso que você menciona. São pessoas que os salários não alcançavam a condição de garantir a sua sobrevivência física mínima. Então eles padeciam de uma fome crônica, era assim que o Josué de Castro falava, né, dos trabalhadores da zona da mata, né? E além das pressões que o latifúndio também estava acumulando com o campesinato que existia e que estava sendo expulso pelo latifúndio. No centro urbano, essa questão da continuidade da exploração da cana-de-açúcar, ela robustece essa camada de um proletariado que estava ali empregada no capital comercial dedicado ao transporte e venda, principalmente da cana e do algodão, que teve um surto importante do algodão nos anos 30, né? E que estava se tornando um sujeito coletivo que estava ganhando densidade organizativa, política ao longo dos anos, protagonizando mobilizações importantes, né, nos anos entre 1917 e os anos 20, por exemplo, né, que um dos saldos organizativos é a criação do Partido Comunista, né, que imediatamente já cria uma seção estadual em Pernambuco. Assim, se eu não me engano, em 1922 já tem uma seção em Pernambuco. Isso é uma coisa muito significativa. Tem uma outra contradição, que é aquela lá que é do sertão atrasado e abalado pelas secas, né?
E, nesse caso, ele implica uma leva de trabalhadores rurais, também desempregados, pauperizados, famintos, que vão engrossando essas fileiras de retirantes da seca que escoam para esse centro urbano que estava se modernizando e prometendo habitação, direitos do trabalho, né, da era Vargas e tudo. E vão em busca de sobrevivência. Esses também vão compor, junto com esses proletários que já estavam vivendo no centro urbano, essa população aí dos mucambos, dos morros e das periferias, né, dos cortiços, etc. Então, é uma outra dimensão. E outra contradição, que é que se desdobra da formação de uma classe operária, especificamente nessas indústrias têxteis e nos transportes, ela vai constituindo uma força política potencial, mas, embora assim, embrionária, né, e reduzida quando a gente compara com o movimento operário em São Paulo, mas que passa a ser objeto de intervenção, como você mencionou, do governo, dos industriais, das entidades assistenciais ligadas à igreja, mas também todas essas camadas exploradas e oprimidas são profundamente pauperizadas e vivendo uma condição de superexploração. O Josué, por exemplo, né, você mencionou o Josué de Castro, ele forneceu alguns documentos históricos e, inclusive, documentos científicos muito contundentes sobre essa calamidade humana que vai sendo deflagrada com esse processo de integração, né, do Nordeste no capitalismo, provocada por essa agonia da forma da empresa colonial que existia antes aqui. Isso ocorre, no caso para a gente citar, né, os exemplos dos trabalhos do Josué de Castro, que são muito importantes porque ele se engaja nesses estudos que tu mencionaste, né, que fazem os primeiros levantamentos, as primeiras pesquisas sobre a condição da classe operária, né, ele está se engajando nos anos 30 e produz, por exemplo, alguns ensaios científicos que foram publicados num livro que chama Documentário do Nordeste, né, que ele reúne tanto alguns ensaios científicos, mas também algumas crônicas e alguns contos mais no campo da ficção, né? E, inclusive, aí isso gera, por exemplo, nos anos 40, ele vai acumulando esses elementos e nos anos 40, em 1946, ele publica o Geografia da Fome, né, que é um dos livros que projetou a figura intelectual dele no mundo inteiro, inclusive. E no Geografia da Fome, ele tem 2 grandes ensaios que são muito bonitos, inclusive, assim, do ponto de vista do estilo, né, da escrita dele, sobre o fenômeno da fome coletiva específica que assolava esses 2 Nordestes que ele identifica assim, com graves problemas, que era o da Zona da Mata e do sertão, das secas. Ele falava o Nordeste da Mata, né, o brejo e o das secas. O primeiro Nordeste, que é o da Zona da Mata, assolado pela mecanização da agricultura, como eu mencionei, o latifúndio e os salários miseráveis. E o segundo Nordeste, que é aquele da faixa da região do sertão, ele está convulsionando assim, já há algumas décadas com esse cataclismo das secas periódicas, em algumas circunstâncias irremediáveis. A gente tem a de 1877, a gente tem uma importante na década de 30, uma grande seca extraordinária que é de 32, tem uma outra muito grande na década de 50, e que todos esses elementos vão refugando uma massa de refugiados, né, para o centro urbano do Recife, e que eles estão sendo, como você mencionou, atraídos, né, por essa propaganda de uma cidade que está se renovando, se modernizando e que está estruturando políticas para o trabalhador, né? Então a gente tem como assim o pano de fundo que vai constituir o que a gente identifica
na situação dos anos 30 e 40 como a questão dos mucambos, que vai precisar ter uma luta do Estado contra esses mucambos. Quer dizer, as raízes dessa população, a composição dela que habitava os mucambos vem daí, né? E em Pernambuco, quando a gente pensa no Nordeste, isso aconteceu no Nordeste todo, mas quando a gente pensa Pernambuco, né, a gente observa, como você mencionou e nos seus estudos também, que é em Recife onde se aglutinam massivamente, se acentuam essas contradições, quer dizer, não por outro motivo, né? Na capital, que era vista inclusive como a capital do Nordeste. A capital do Nordeste. Em Pernambuco, principalmente em Recife, onde se aglutinam essas contradições, onde elas se acentuam, né? Na capital, que era inclusive vista como a capital do Nordeste, era essa a referência, essas expressões da questão social, elas vão se refletir nessa degradação humana, assim, inclusive na ameaça política que estava sendo proliferada pela situação dos mucambos, né? Isso que você menciona, que era um tipo rudimentar e precário de habitação popular que era acionada como estratégia de abrigo e sobrevivência dessa população que chegava na cidade e não tinha condição nenhuma de arranjar um abrigo salubre, com condições dignas de vida, e passavam também, através da moradia, principalmente nas zonas dos mangues, a se beneficiar dos recursos alimentares naturais que o próprio mangue oferecia, né? Então, por isso que o Josué decodificou isso como um ciclo do caranguejo, porque o caranguejo, além de representar esse símbolo do anfíbio na relação com o mangue e com o rio, era também a fonte de alimentação quando não tinha mais outra alternativa, né? A coleta do caranguejo, a caça, a coleta. O mangue é o camaradão, né? Camaradão. É o camaradão, um camarada, né? O manguezal para o povo retirante, o povo que chegava no Recife, era onde eles tiravam recursos, né? Não só para construir a própria habitação, como também para se alimentar. Então, José de Castro fala muito dessa alternativa nutritiva que eles encontravam, né? No caldo de caranguejo, nos recursos que o mangue oferecia. Então, assim, quando a gente está estudando o serviço social, nesse momento a gente está utilizando isso como hipótese, né, de que a partir dessa chamada na época, né, a questão, o problema dos mucambos, que foi uma forma típica de expressão da questão social em Recife, colocada pela afirmação desse capitalismo nascente, mas também desigual e combinado, né, foi considerando essa forma típica a partir da qual começaram a se criar políticas sociais, que são germinadas principalmente no Estado Novo, pela interventoria do Agamenon Magalhães, que vão centralizando algumas modalidades de intervenção e desdobrando, por seu turno, né, os primeiros espaços ocupacionais que vão absorver as assistentes sociais. Então, inevitavelmente, os estudos sobre essa questão do problema dos mucambos, etc., nos anos 30, 40, tem que chegar a contemplar a criação do serviço social nessa realidade. Acaba entrando a história da profissão para um historiadora que está estudando isso nesse período, né? No seu livro você faz menção, tem outros estudos desse período também que fazem menção à criação do serviço social, né? Então, principalmente como um processo de tecnificação dessa assistência, que ela precisava ser modernizada e ter agentes técnicos para ser empregados nessa assistência. Por exemplo, né, após finais dos anos 30, a chamada política de ação social, promovida e articulada, aglutinada na intervenção contra os mucambos,
produziram algumas instituições, alguns serviços, né, alguns órgãos estatais que empregaram assistentes sociais. Você mencionou a Liga Social contra o Mucambo, né, que foi de finais da década de 30, e depois foi absorvida no Serviço Social contra o Mucambo, em 45, né, se eu não me engano. O Departamento de Reeducação e Assistência Social, que foi criado em 37, passou a incorporar uma seção de assistência à família operária chamada SAFO, que a gente observa que empregava também agentes do serviço social que estavam sendo... Né? Serviço, os SAPs que você está falando? Não, o Serviço de Assistência à Família Operária, que estava dentro do Departamento de Reeducação e Assistência Social do Governo do Estado. E a mobilização da Ação Católica, como você mencionou, na realização da 3ª Semana de Ação Social, né? Na qual, nessa semana, estava envolvido e protagonizando a semana o núcleo de fundadores da Escola de Serviço Social de Pernambuco. Então, a semana acontece em 39, em janeiro de 39. Em maio de 1940 está sendo fundada a Escola de Serviço Social. E um ano antes, em 38, já inicia um curso preparatório, como se fosse um curso de iniciação para o serviço social, vinculado a uma outra instituição que teria um grande papel nesse momento, que era o Juizado de Menores, porque de Pernambuco, né, que era dirigido pelo Rodolfo Aureliano, que era o juiz de direito, e que estava precisando estruturar, criar quadros técnicos para atuarem no serviço de assistência ao menor que estava surgindo ali naquele momento, porque o juizado não era só um órgão jurídico, né, de aplicação da lei, ele era também um órgão assistencial, então ele tinha várias instituições assistenciais, tinha abrigo de menores, a granja, que chamava Granja Jangadinha, que é onde levavam as crianças para ser educadas para o trabalho. Aí tinham várias instituições, e aí ele sentia a necessidade de ter esses agentes assim, para atuar no trabalho assistencial, educativo e tudo. Então ele criou em 38 um curso, participou da 3ª Semana de Ação Social em 39, em 40 funda a escola. E a escola, inclusive, passa um tempo como uma dependência do Juizado de Menores até meados dos anos 40, né? E então a gente encontra esses elementos aí que vinculam o que você está abordando como as características, né, e as ações do Estado em torno da questão da habitação como um vínculo praticamente genético com a criação do serviço social como uma instituição profissional, né, que vai se tornar uma profissão, vai conquistar ao longo dos anos, na década de 50, o estatuto de uma profissão, que tem um lugar dentro da divisão social e técnica do trabalho, que tem um reconhecimento do Estado, que tem um padrão de formação profissional de nível superior, etc. Isso claramente tem um vínculo genético aí entre essa intervenção e o surgimento do serviço social em Pernambuco. Justamente. Pode falar. Tá. Só para finalizar essa reflexão, para pensar a relação, e depois você pode comentar também essa questão, para dar o exemplo, né? Essas mediações que estavam sendo acionadas para a intervenção do Estado sobre a questão social que se colocava para a sociedade como o problema dos mucambos, né? Ela estava se ligando a essa emergência do serviço social e dos primeiros espaços interventivos em Pernambuco. Por exemplo, né, a Liga Social contra o Mucambo, que é essa do final dos anos 30, né, 37, a Liga Social é de 39, né, ela passa a impulsionar
a construção e o desenvolvimento de vilas operárias para operários, ligados a alguns institutos de aposentadorias e pensões, por exemplo, como o dos comerciários, que cria a Vila dos Comerciários, em Casa Amarela, e tem um conjunto habitacional que é criado nesse momento, na verdade, já nos anos 40, em meados dos anos 40 inaugurado, e também as vilas nas fábricas, né, só como você mencionou, a da de Camaragibe, que desde o início da escola tem uma presença do serviço social lá. Quando a escola surge em 40, a gente já tem exemplos de intervenção lá, porque, inclusive, num determinado momento, o industrial, a família do industrial, suas filhas, se eu não me engano, elas passam a ser agentes formadas pela escola de serviço social e depois vão atuar lá no núcleo do SESI, que era um subnúcleo do Serviço Social da Indústria, lá em Camaragibe. Né, então, a gente observa isso. Então, como esse tipo de política voltada assim, para a intervenção sobre a questão habitacional estava gerando espaço de trabalho para o serviço social. E também as próprias necessidades de agentes voltados para a triagem de beneficiários das casas. Era mais ou menos isso que inicialmente requisitavam os assistentes sociais, porque elas tinham que, isso aparece muito nas monografias, tinha que racionalizar a assistência, que era dar um trato técnico, né, mas também da produtividade, que é assim, não tem para todo mundo. Então a gente tem que fazer uma triagem e selecionar aqueles que vão ser trabalhadores produtivos e, portanto, precisam ter garantido suas casas. Então, aqueles que eram considerados na análise da família desajustados, então esses eram... Então, precisava de um profissional para fazer esses filtros, né? E dar um emprego racional e produtivo para os recursos assistenciais que estavam sendo ofertados ali. E também, assim, estavam começando a ser empregadas, começando a aparecer espaços de trabalho para o serviço social, nos equipamentos assistenciais que estavam sendo criados nos territórios ocupados pelas vilas, ou para atender os habitantes dessas vilas, ou então os territórios onde haviam o deslocamento dos habitantes dos mucambos, quando eles eram derrubados, né, etc., eram transferidos também a partir de processos de seleção, etc., para outros territórios, e para garantir a fixação deles nos outros territórios mais periféricos, aí criavam-se também equipamentos assistenciais, como chamados postos de puericultura, para o cuidado materno-infantil, etc., para orientar isso. Aí precisava de assistentes sociais. É uma mudança que a gente pode perceber nesse processo da década de, principalmente no Brasil, né? Porque isso já é um processo que vem lá na Europa, já vem se configurando há mais tempo. Aqui no Brasil, especialmente no Recife, começa a se delinear a partir da década de 20, né? Que a gente percebe mais essa iniciativa de ações sociais, e que não se limitam a ações sociais que venham da igreja, né? Porque até a década de 30, as ações sociais eram meio mobilizadas pelo aquele discurso da caridade, né? Caridade e assistência. E a caridade e assistência da parte da igreja e por parte dos operários organizados, aquela questão do mutualismo, né? Aquelas associações mutualistas que se davam assistência uns aos outros, né? Com o período de Vargas, né, principalmente, ele toma para si essa política. Quer dizer, aquilo que a questão social era tratada, até tem um jargão na história, que a questão social até a década de 30 era tratada como questão de polícia pelo Estado.
né? Era tratado de uma forma policialesca, com repressão e não com ação política de fato, políticas públicas, como nós chamamos hoje, né? Não havia de fato, havia paliativos, havia leis que regulavam, né? Vários, já tinha código de menores, já tinha toda uma normatização, toda assim, pelo menos um início de normatização no sentido de atender às demandas sociais. Mas acontece que a ação em si se resumia à questão da caridade, do assistencialismo pessoal, do assistencialismo das instituições religiosas. Com Vargas, ele coloca a questão social agora é prioridade do Estado, né? Prioridade do Estado. Ele toma para si, toma para a sua política de governo a solução dos problemas sociais do país. E Agamenon, ele representa muito bem essa ideia aqui em Pernambuco. Não é à toa que ele começa seu governo dizendo: eu venho trazer a emoção do Estado Novo. A emoção do Estado Novo. Essa frase, esse slogan de Agamenon, ele tem um sentido muito peculiar. Não é só a questão do Estado, da presença do Estado, mas da sociabilidade, da socialização que ele vai promover no sentido do saudável, do politicamente desligado dos ideais que eles consideravam subversivos. Então, o Estado, ele se propõe a trazer para si, né, eu diria, incluir os trabalhadores na sua política, que os trabalhadores eles estavam até então alijados da participação política ou tolerados no máximo nas eleições, naquela coisa, mas sempre rechaçados, sempre perseguidos politicamente. Então, os trabalhadores são trazidos para dentro do Estado como representantes. E nisso há um fomento nessa questão do assistencialismo, porque é uma política assistencialista, no sentido chato do termo, no sentido de que eu estou lhe dando para você me dar em troca. Eu estou favorecendo a sua vida, eu estou lhe promovendo, estou ajudando a você se alimentar melhor, morar melhor, se vestir melhor, trabalhar melhor, para que mais tarde você vote em mim. Então, essa coisa é muito, muito flagrante nesse período, né? Muito intensa, de fomentar um futuro eleitor, um cidadão afinado com a política de Estado. Então, as ações, tanto eu abri aqui enquanto você estava falando, eu me lembrei do Milton de Pontes, né? Que ele era auxiliar da Inspetoria de Trabalho de Pernambuco. Os centros educativos operários, eles foram criados em 1935. O que houve em 1935? O movimento comunista, né? Então, os centros educativos operários foram promovidos por moços católicos, e os nossos governantes da época eram muito ligados ao movimento católico, né? Os Agamenon tinham sido de grupos católicos, eram bem religiosos, e o Milton de Pontes, ele é nomeado por Agamenon quando ministro do Trabalho, né? Não, peraí, ele apresentou a Agamenon um memorial em que sugeriu um plano de reeducação e assistência social para as classes trabalhadoras de Pernambuco, com a criação de um serviço público que poderá ser denominado Diretoria de Reeducação e Assistência Social. Quer dizer, essa questão da assistência. Então, era necessário, né? Era urgente, naquela época, criar esse serviço de assistência para ajudar nessa política de Estado. Agora, uma coisa, você falando aí, eu fiquei me tocando de uma coisa.
há algum estudo com base em relatos das assistentes sociais dessa época? Eu fiquei encafada agora, porque eu estava pensando, poxa, a gente poderia, na época que eu fiz Veneza Americana, né, na década de 90, era um período ainda favorável a encontrar antigas servidoras, né, antigas assistentes sociais, e para saber mais de como eram, né, essas relações, de como eram esses trabalhos, né, de visitação, de serviço nas comunidades, dessa organização da Liga Social contra o Campo, porque além delas fazerem essa triagem, elas também favorecem, até dizer como organizar a casa, mobiliar as casas, elas participavam desse processo, né? A Liga fazia esse processo de até dizer como os moradores das casas já erguidas deviam comprar os utensílios domésticos e organizar as casas. Eu tenho até foto disso, da propaganda da época. Né? Uhum. A gente, nas buscas dos estudos que existem, né, a gente não encontra pesquisas que foram feitas que se aproveitaram de entrevistas, depoimentos dessas pioneiras, que basicamente protagonizaram assim o serviço social, se tornaram as primeiras assistentes sociais em Pernambuco e imediatamente já professoras da escola em, vamos dizer, final dos anos 30, mas final dos anos 30 para o início dos anos 40. A gente não tem estudos que utilizaram os seus depoimentos. A gente tem alguns materiais de entrevistas, inclusive que estão nos acervos da FGV, de transcrições de entrevistas com algumas pessoas, com algumas delas, algumas dessas pioneiras, mas já de uma segunda ou terceira geração. Tem uma entrevista, é muito curioso, tem uma entrevista da FGV que com uma das pioneiras, mas a gente percebe claramente como a entrevista foi direcionada. Não, ela foi malograda. Ela, assim, pelo diálogo pergunta e resposta, a gente percebia como ela já estava velhinha, assim, e não estava respondendo. Não estava respondendo. Deve ter sido muito difícil para os pesquisadores, porque a entrevista tem umas poucas pagininhas e os entrevistadores perguntam e ela responde em uma frase. Então, assim, é como se já tivesse muito velhinha, e ela inclusive, em alguns momentos diz: eu não lembro mais, e não liga, não faz cerimônia, sabe? E aí, a gente tem essas entrevistas, esses materiais brutos, e tem umas entrevistas que também são, mas aí já é uma segunda ou terceira geração, aí são entrevistas que tem 70 páginas, aí a gente percebe como eu acho que era uma entrevista dos anos 2000, se eu não me engano, né? Quer dizer, já tem quase 20 anos já. Então, assim, a gente não encontra esse material, não tem pesquisas que pegaram a primeira geração, mas as gerações seguintes a gente já tem algumas pesquisas que pegaram, que tem resultados de entrevistas, ou a gente tem materiais primários de entrevistas, depoimentos. Mas a primeira não. As primeiras não. A forma como a gente tem de pegar um pouco assim a vivência, um pouco, inclusive algumas coisas biográficas dessas primeiras, são as suas monografias, os seus trabalhos, eram chamados trabalhos de conclusão de curso que elas precisavam fazer. E muitos deles, eles se preservaram e a gente tem no MESP, inclusive, digitalizados os que a gente encontrou. Nesses trabalhos de conclusão de curso, tem algumas coisas de percursos de vida, porque elas abrem
os TCCs falando um pouco da sua história. Então, a introdução é como se fosse um pouco uma memória, assim. Ela diz, cheguei até aqui porque não sei o quê, eu já fazia não sei o quê, foi muito interessante, bom fazer esse trabalho, fulano me ajudou. Aí conta um pouco. Tem umas que tem mais, outras tem menos essas informações, mas aí é onde aparece um pouco a subjetividade, né, num documento. Mas fora isso, das primeiras, não. Das segunda, terceira geração, a gente já tem alguma coisa. Mas eu acho que em relação a isso se perdeu, né? Assim, a gente perdeu a oportunidade de ter um registro de depoimentos. Não tem. Nem sempre o entrevistado é um bom contador de histórias, né? E a gente, às vezes, acontece, né? A pessoa se limitar ou não achar também até importante o que tá a sua história e não conseguir dizer muito. Acontece isso. Na verdade, eu nunca fiz pesquisa, assim, nunca fiz entrevista mesmo. Eu só consultei os relatos já colhidos. Mas a gente percebe essa dificuldade com alguns contadores, com alguns narradores, né, de histórias. Bem, é muito rico nessa nossa história aqui de serviço social em Pernambuco e dessa história desse período dos anos 40, dos anos 30, desse período do Estado Novo, que a gente tem tanto a estudar e tanto ainda a descobrir e tanto a celebrar também, assim, de parar para pesquisar e para ler, reler, né? Porque a gente vê aqui, nessa conversa que a gente trouxe até agora, diversas particularidades, tanto de Pernambuco quanto do Nordeste, né? Essa conformação desse capitalismo dependente, como a Adilson falou, desse combinado e dependente, que a gente vai transformando nessas expressões da questão social e conformando essa expressão da questão social aqui em Pernambuco, né? Também com esse papel de reeducador, que eu acho que é muito importante assim trazer também para pensar esse papel de reeducador que o assistente social muitas vezes fazia naquela época, como nessa questão que Zélia trouxe das chefes de família, de serem mulheres no Bucambo, e de que a gente tinha na época um ideário de bem moralizador, de fazer essas famílias se enquadrarem em um determinado padrão para que tivessem as suas demandas atendidas, como a Adson falou, dessas famílias desajustadas serem deixadas de lado. E aí, Precisavam regularizar a sua situação matrimonial, muitas vezes. Eram exatamente. incentivadas a isso. E aí, para pensar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de trazer mais um eixo para a gente discutir, que é falar um pouquinho da experiência desse estudo histórico no Recife, através das fontes documentais. Então, como é que foi para tu, Zélia, e para tu também, Adilson, falar um pouco sobre isso, como é a experiência desse estudo histórico através de documentos, tanto os documentos institucionais, jornais, romances da época, trazer um pouquinho dessa experiência nesse estudo do Recife dessa época através dessas fontes. E aí, se pudesse trazer um pouquinho sobre isso, tanto você quanto a Dilson, trazer um pouquinho dessa experiência para a gente conhecer um pouco mais. Certo. Bom, essa ideia de falar sobre essa questão da moradia, ela surgiu um pouco antes de eu até decidir, acho que eu não tinha nem decidido a fazer mestrado ainda, quando eu estava num encontro de história na Unicap, na Católica. Eu estava num mini curso com o professor Antônio Montenegro, e o professor Antônio Montenegro estava falando sobre, ele disponibilizou para a gente um texto falando sobre a luta pela moradia digna. E mais ou menos isso que ele estava traçando no texto, eu tenho esse texto guardado em algum lugar, porque eu guardo tudo. E ele estava falando sobre a questão da moradia e aquilo me sensibilizou muito. E ele falava a partir da pesquisa dele sobre que ele estava fazendo com entrevistas com o pessoal de Casa Amarela, da Associação de Casa Amarela, e também estava fazendo entrevistas com o pessoal do Recife Antigo. Então, nessas entrevistas, vinha muito à tona a questão da luta pela moradia.
Então, o minicurso, eu nem me lembro direito qual era o título do minicurso, eu sei que tinha muita gente na sala, teve esse texto, e eu me sensibilizei muito com isso, e ficou guardado, sabe? Ficou guardado lá no cantinho. Aí, quando eu fui fazer bacharelado, aí meu professor, eu fiquei numa dúvida, não sabia se eu falava sobre os frades capuchinhos franciscanos do século XVII, no sertão, mas aí Carlos Miranda disse, não, tem um material aqui sobre a Liga Social contra o Mucambo, faz um trabalho sobre isso, tem muita fonte aqui. Aí eu peguei aquela ideia, né, aquele germezinho que eu já tinha interesse de falar sobre a questão habitacional na cidade, e por causa de Montenegro, e minha curiosidade sobre o Estado Novo também, e comecei esse trabalho e essa pesquisa. Nisso, eu fui, né, pesquisar primeiramente sobre os relatos, as histórias, né, a história da Liga Social contra o Mucambo, como ela começou, como surgiu, a questão econômico-social, me apropriar de tudo isso. Mas, quando eu fui fazer a dissertação de mestrado, eu queria falar sobre o cotidiano. E falar sobre o cotidiano não é algo muito simples, principalmente quando esse cotidiano é num contexto de ditadura. Então, eu tinha um material de pesquisa muito restrito do ponto de vista da história oficial, vamos dizer assim, que valoriza documentos oficiais. Então, eu só tinha o Diário Oficial do Estado, né, e o jornal Folha da Manhã. Porque os outros jornais, eles não faziam muita matéria, eles tinham mais classificados do que outra coisa. Poucos jornais diziam uma coisa a mais, por causa da censura. Então, o que eu fui fazer? Eu fui procurar mais informações em outras frentes. Então, fui para a biblioteca do 13 de maio, fui para o Gabinete Português de Leitura e fiquei procurando obras literárias escritas, publicadas em Recife, e que falasse um pouco, tivesse, como na época era moda o romance de, como é? O romance de denúncia, o romance de denúncia social, né? Os ditos romances que falam de problemas sociais. Aí peraí, se a gente tem o 15 de Raquel de Queiroz, tem José Luiz do Rego falando sobre, a gente deve ter alguma coisa aqui sobre o cotidiano do Recife. E tinha também editoras aqui no Recife que funcionavam na época. Então, eu fiz também uma pesquisa nisso. Aí fui na Biblioteca 13 de Maio, além da coleção pernambucana, em que tive acesso a algumas obras de autores locais, né, que falavam da época, falavam tanto do ponto de vista de crônica, como também de discussões da época, polêmicas da época. Também as revistas, o acervo de revistas do 13 de maio é incrível, é incrível. Então, o acervo era extraordinário. Então, eu fiquei muito encantada com aquilo. Aí eu fui buscar o que falava sobre o Recife, o que falava sobre a época e especificamente fatos da região. Então, utilizei essas revistas e fui também para a literatura, romances e músicas, canções da época. Canções da época que falavam muito do dia a dia também, porque, né, a questão das canções de carnaval, canção de carnaval geralmente tem um quê de criticidade nela, né? E fala um pouco do cotidiano. Não faltava mais nada, eu boto até no final do livro, né? E também tem as imagens. Fui na Fundação Joaquim Nabuco e comprei várias fotografias. Naquela época a gente tinha que comprar as fotografias, eu ainda tenho essas fotografias, com autorização para publicação destinada a esse livro. Então, tem
As fotografias, elas ficaram na primeira edição do livro. Na segunda edição, ela não pôde entrar. E, através dessas imagens, também fui fazendo uma leitura do cotidiano, de tudo. E as músicas da época me favoreceram também a entender, compreender como se pensava, né? Como as pessoas pensavam sobre tudo que estava acontecendo, sobre as relações, porque minha proposta inicial, quando eu fui fazer, além de falar do cotidiano, é a relação Estado-sociedade, como o Estado intervia no cotidiano da população. E como eu falar isso apenas com jornais? Não dava, ia ser sempre a perspectiva do Estado. Ainda mais um jornal só, que era Folha da Manhã. Não tinha outras opções. A gente só vai ter outras opções quando, no final da década de 1945, é que começa você ver as criticidades, outros textos em outras publicações. E um autor que me ajudou muito, que eu usei na introdução, na abertura dos meus capítulos, foi João Cabral de Melo Neto, principalmente, né? Com seus relatos, o seu retratar das condições de vida e de trabalho dos retirantes na cidade, e assim vai. Então, esse material, ele foi trabalhado assim com muito cuidado. Eu mesmo me impressiono como é que eu fiz aquilo naquela época, porque a gente não tinha esses recursos que tem hoje, né, de digitalizar, de fotografar, até de fotografar. Eu só fui fotografar quando eu fui fazer tese de doutorado, porque naquela época a gente copiava tudo à mão, tem uma opção de fichinhas, e traz as fichas, analisa as fichas, você espalha, separa, classifica, faz aquele trabalho todinho, e depois vai escrever. Aí eu comprei o computador quando eu comecei a escrever, que na época o meu mestrado foi de 3 anos. Então, 1 ano e meio de créditos, 1 ano e meio de pesquisa e escrita, né? Aí, quando eu fiz 1 ano e meio, eu comprei o computador. Aí eu fui organizar as minhas escritas, né? Aí aquela facilidade, recorta, cola, não sei o quê. E fui compondo os textos, e é aquela coisa, é outra realidade também. Eu não tinha preocupação com mais nada, além com minha mãe, né? Estava de licença para o trabalho. Então, você tem aquela dedicação. Eu, quando eu vejo o texto, eu fico impressionada. Poxa, como é que eu escrevi? Como é que eu desenvolvi? Aí, eu fui buscando, articulando as fontes, né? Tanto as fontes literárias e os relatos orais também. Eu não fui pesquisa, eu pretendia fazer uma entrevista na Vila São Miguel, ali em Afogados, mas eu perdi contato com a senhora que eu tinha, e ela adoeceu, na época ela teve dengue, aí eu perdi contato com ela e não pude fazer as entrevistas que eu pretendia. E ela tinha, além da entrevista do relato oral dela, tinha também um acervo de documentos, de fotos, de materiais da época da Vila São Miguel, que a Vila São Miguel é uma entidade que surgiu justamente para ajudar o povo que morava naquela região a se organizar contra a exploração do dono dos que se diziam donos daquela área, né, na cobração do fogo. Então, eles organizaram a Vila dos Proprietários Pobres da Vila São Miguel, o nome da vila. E eu fiquei super interessada em fazer um trabalho em cima disso. Só que, além de eu ser um pouco tímida, né, para entrevista, teve também essa questão da dengue. Aí eu tive que, não posso. E depois do mestrado, aí perdi mais a oportunidade de voltar àquele lugar. Aí eu fui procurar os relatos orais que tem no acervo de Antônio Montenegro, do professor Antônio Montenegro, pessoal de Casa Amarela, pessoal do Morro de Casa Amarela e o pessoal do bairro do Recife, além das publicações que
que ele fez, né? Que tem uma de Casa Amarela e tem do bairro do Recife, e também dos engenheiros que atuaram na época. Tem uns relatos, e isso é um trabalho de investigação, né? Tipo detetive, você pincelar, ler, procurar, recortar, não, isso aqui me interessa, colar e guardar, e assim eu ia alinhavando e construindo essa história, e que contando esse contexto do Recife, porque a minha preocupação era, porque já tinha o trabalho de Dulce Pandolfi falando sobre o Estado Novo no Recife, que ela falava de toda a questão de governo, né, do poder, das elites, as disputas políticas. E eu quero falar do povo mesmo, como é que o povo se sentia, como é que o povo estava nisso. Eu tentei me aproximar ao máximo dessa realidade para poder retratar e narrar em Veneza Americana versus Mucambópolis, o Estado Novo na cidade do Recife. É isso. Tá. A gente também, né, assim, no projeto do MESP, fazendo as pesquisas, a gente tem utilizado uma variedade boa de fontes de informação, né, e temos cada vez mais expandido as nossas alternativas, assim, de fontes, e se abrindo muito para as obras de arte, bastante, assim, como documentos também que expressam a realidade, né? Embora com a forma típica que a obra de arte expressa a realidade, né? Que é através do trato com personagens subjetivos, né? Mobilizando emoções e trajetórias individuais e tudo. Então, a gente já tinha feito um podcast, que foi o segundo episódio do curso, que foi tratando dos documentos. Então, eu não vou repetir, assim, quem quiser conhecer a variedade dos documentos que a gente tem trabalhado, né, pode ouvir o podcast o segundo episódio da série do curso do MESP. Mas eu queria aproveitar, né, assim, já para nossos momentos finais, trazer um exemplo como documentos mais variados podem nos dar um reflexo, assim, da realidade em vários sentidos. Eu vou propor aqui, então, a leitura de um pequeno conto do Josué de Castro, que está no livro que eu mencionei, que chama Documentário do Nordeste. Que são textos feitos na década de 30, finais da década de 30, e depois, se eu não me engano, teve uma publicação naquele momento, mas foi uma coisa pouco conhecida. No livro Documentário do Nordeste tem uma seção inteira que são de contos, de textos ficcionais, sobre habitantes dos mangues do Recife, dos mucambos, e a gente percebe que essa primeira parte do texto ele depois melhorou no romance Homens e Caranguejos. Então, os personagens dos Homens e Caranguejos, vários deles aparecem aqui no Documentário do Nordeste com seus contos individualizados, né? E ele tem uma parte do livro que é sobre ensaios, tanto de cultura, de arte, mas também de alguns estudos científicos sobre a coisa da fome já um pouco e da questão dos habitantes dos mangues. Tem um conto que claramente é um conto de uma situação autobiográfica. Naquela época, o Josué de Castro já era um médico, né, e trabalhava também nas fábricas com operários, né, como se fosse o serviço médico contratado da fábrica, e ele atuava, e foi nesse processo em que ele teve o contato com o problema da fome e da condição da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, ele estava passando por uma situação também de assalariamento como médico, uma situação em que a profissão médica vai também se incluindo como um assalariado como os demais assalariados. Enfim,
esse contexto, né, gera uma aproximação entre uma intelectualidade e a condição de uma classe trabalhadora, tá? Tanto pela condição assalariada que está começando a viver a profissão médica, mas também com sua relação com os operários. Aí, então, ele relata esse conto, que, assim, quando a gente conhece a biografia do Josué, é um conto que é um episódio praticamente da vida dele. Então, eu vou ler, que é uma coisa de 2 páginas, né, para a gente observar como várias coisas aparecem e a gente finalizar um pouco com esse exemplo. O conto chama Assistência Social, né? Vocês já podem observar que ele já prenuncia para a gente também a relação com o serviço social, com a intervenção sobre a questão social. Assistência Social é o nome do conto. Então ele começa. A chuvinha miúda parecia uma cantiga enjoada de realejo, sem intenção de parar. Xixixi, xixixi, feito brincadeira de chuva, mas muito pior do que se chovesse de verdade logo de uma vez. A poeirinha d'água borrifando o chapéu cinzento, já meio amarrotado, do Dr. Félix, e aos poucos mudando de cor, mudando a cor da massa, de cinzento a esverdeado, de esverdeado a marrom, e nada do bom de chegar. Destino duro, esse de esperar, num tempo daqueles, um bonde que não aparece, e ainda por cima sem capa, só com a roupinha de brim e o chapéu cinzento duvidoso. Para distrair a impaciência, e levado pela impaciência, o Dr. Félix começou a pensar nas coisas tristes da sua vida, na sua vida inteira de coisas tristes. 6 anos de estudo, de sacrifícios, de média e pão com manteiga, para se formar em medicina, para ser doutor, para quê? Para levar chuva quase todo dia, esperando os bondes hipotéticos da cidade do Recife, para ir ver nos subúrbios pobres morrendo sem dinheiro para comprar comida, quanto mais remédio. Médico, profissão liberal, lorota. Liberal para quem tem pai fazendeiro, capitalista, para pagar um consultório de luxo, para pagar anúncios nos jornais, para pagar os elogios dos amigos, para pagar as boas relações. Pai ou sogro, mas para quem começa no duro, sem encosto, qual profissão liberal? Assalariado, classe proletária é o que é. O chapéu do Dr. Félix já estava pretinho d'água, quando o bonde amarelo apareceu na esquina, todo molhado, pingando água, pingando gente. O rapaz se agarrou num baluarte, num balaustre, mudou o rumo do pensamento e tocou para o subúrbio. O Dr. Félix, formado há 1 ano, é médico da fábrica Pureza. Como a fábrica fica numa ilha da Várzea e ele mora em Olinda, tem que tomar 2 bondes e um bote para chegar lá. Dia sim, dia não, aquela mesma estopada de viagem com o sol do Nordeste tinindo nas costas ou com a chuva fria se enterrando até os ossos, como naquele dia 5 de março de inesquecível memória. Depois de 1h30 de bonde, mais 15 minutos de bote, lutando para atravessar contra a correnteza do Capibaribe, o Dr. Félix chegou à fábrica encharcado como um pinto tirado de uma poça d'água. Zé Luiz, o porteiro, ofereceu tímido um golezinho de cachaça para tirar a morrinha, mas como não ficasse bem a um médico estes hábitos populares, medicina, profissão nobre, dignificante, sacerdócio, o doutor apenas agradeceu afetuosamente e não aceitou. O apito, tendo anunciado a sua chegada, o gerente mandou chamá-lo para ter com ele uma ligeira conversa administrativa. O senhor Renato Pontes, sócio e gerente, é um verdadeiro homem de negócios, sempre atento aos interesses dos capitais da firma. Quando o médico, enxugando as mãos com um lenço, foi entrando no seu escritório, ele foi logo dando bom dia e entrando com a ladainha. Doutor, o senhor sabe que nós temos todo o interesse pelo bem-estar e pela saúde dos nossos operários, que foi exatamente isto que nos levou a contratá-lo, pagando-lhe 200 réis por seus serviços médicos. O senhor sabe, doutor, que quando algum operário adoece, a ponto de não poder trabalhar, nós continuamos a pagar-lhe integralmente.
o Dr. Félix rememorou o número imenso de tuberculosos trabalhando na seção das tintas e que foi um trabalho enorme para mudar os que não podiam respirar ali para outra seção, porque não havia vagas. E eles não queriam ficar sem emprego, morrer de fome logo de uma vez, preferiam esperar para morrer mesmo de tuberculose. O senhor sabe, doutor, que todo o remédio que o senhor receita, nós fornecemos sem descontar da folha de pagamento. O doutor lembrou dos salários miseráveis daquela gente de 3 a 1.000 réis por dia. Vê, portanto, o senhor que temos toda a benevolência, o espírito de humanidade com os nossos operários. O doutor Félix sorriu melancolicamente, mas o sorriso não passou despercebido do gerente, que, mudando o tom melífluo de sua voz, continuou irritado. Mas o senhor deve compreender que a nossa benevolência tem limites. Não pode ser também de pai para filho. As despesas em remédios estão sendo enormes, é preciso uma providência. O Dr. Félix teve vontade de dizer que a providência seria dar comida e conforto aos operários para não adoecerem todo dia, mas resolveu calar e continuar ouvindo. O senhor imagine que o mês passado foram 400.000 réis de medicamentos, 400.000, senhor doutor. O que o senhor tem que fazer é receitar purgativo para essa cambada de vagabundos. O médico não respondeu nada. Saiu do escritório do gerente, entrou na salinha de consulta, tirou o paletó molhado e em mangas de camisa começou a trabalhar. Atendeu a 11 operários, 5 tuberculosos, 3 velhos cardíacos, uma mulher hidrópica e 2 crianças anemiadas, subnutridas, da seção de embalagem. Receitou-os como lhe pareceu mais acertado. Mesmo atendendo a sugestão do gerente de que tuberculose em operário não é doença, não lhe pareceu indicado receitar purgativos. No dia seguinte, o jovem médico recebeu uma carta da fábrica onde, em nome da diretoria, eram dispensados os seus serviços médicos para se proceder a uma reforma na assistência médico-social dos operários. A carta era datada de 5 de março e assinada pelo gerente. Então, esse é o conto do Josué, né? Então, ele faz a síntese de todo o processo. A síntese de toda uma história, a vida, imagine, né? A gente aí, nesse conto, a gente visualiza o Recife, as condições de tráfego, as condições de tudo, para se chegar ao trabalho, se era difícil para esse médico que tinha algum recurso, imagine para os operários, né? Chegar nessa fábrica, nesse local de trabalho, e ainda ser tratado dessa forma. É purgativo para tuberculose, vê? Eu usei esse texto no livro, né? Esse trechinho aqui, essa questão sempre me chamou muita atenção. Esses contos de Josué são bem, retratam bem a realidade e as condições de vida da época. Então, Zélia, a gente está encerrando, assim, a gente queria te ouvir, assim, para fazer uma despedida, né, e aí a gente concluiu o podcast. Gente, eu agradeço muito vocês me chamarem para realizar esse registro aqui dessas histórias. São muitas histórias. Esse trabalho eu fiz com muito, muito cuidado, muito carinho, e é sempre bom relembrá-lo, né? Porque fazia tempo que eu não pegava nesse livrinho e vocês me chamando, me fizeram lembrar e até buscar novas histórias, novas formas de ver esse tempo, né? Esse tempo histórico da nossa cidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente agradece também, eu também agradeço a sua participação, assim, e o trabalho do Antônio aí na
na organização do podcast, né? E a gente aguarda aí os próximos gravações e episódios. É isso aí. Então, até a próxima. Obrigado, Zélia. Obrigado, Adilson. Esse foi mais um episódio, né, desse nosso curso, esse mini curso sobre serviço social em Pernambuco e seus 80 anos. Então, esperamos você no próximo episódio do podcast e até a próxima. Abraços.